Quando entrei na sala do tribunal naquela manhã, a minha filha Aurora revirou os olhos e sussurrou algo depreciativo ao marido, Diogo. Mas então, algo extraordinário aconteceu. O juiz olhou para cima, ficou completamente imóvel e murmurou em descrença: "É ela." Toda a sala do tribunal ficou em silêncio. Nenhum deles tinha ideia de quem eu realmente era até aquele momento. Aquele julgamento mudou tudo. O meu nome é Maria. Tenho 69 anos. E até há alguns meses, era apenas uma avó comum e cotidiana. Todas as manhãs, acordava às 6 horas, preparava o meu café na mesma caneca lascada que usava há 20 anos e olhava pela janela da minha pequena cozinha enquanto regava as violetas africanas que o meu falecido marido tanto amava. Era uma vida simples e previsível, cheia de pequenos rituais, que me dava paz. Durante 45 anos, fui a mãe que sacrificou tudo pela minha única filha, Aurora. Trabalhei à noite a limpar escritórios, vendi bolos caseiros aos fins de semana e costurei roupas para ganhar uns euros extras. Tudo para que ela pudesse ir para a universidade e ter a vida que eu nunca tive. Quando ela se casou com Diogo, um homem arrogante que nunca me dirigiu uma palavra amável, engoli o meu orgulho e recebi-os em casa todos os domingos com a mesa posta e o meu melhor sorriso. Pensava que depois da morte do meu marido, Aurora e eu nos aproximaríamos mais. Como fui ingênua. Em vez de encontrarmos conforto na nossa companhia partilhada, a minha filha começou a ver-me como um fardo. As visitas dela tornaram-se obrigatórias e frias, as chamadas menos frequentes, e as desculpas para me evitar tornaram-se cada vez mais criativas. A maior humilhação da minha vida aconteceu numa quinta-feira cinzenta de outubro. Tinha preparado o frango com bolinhos que ela adorava, do tipo que me levava horas a fazer, mas que sempre a fazia sorrir quando era pequena. Estendi a minha melhor toalha de mesa, aquela com o bordado que fiz quando ela era adolescente, e até comprei flores frescas para o centro de mesa. Quando chegaram, Diogo entrou na minha casa como se fosse o dono, afundou-se na poltrona do meu falecido marido e ligou a televisão sem sequer dizer olá. Aurora usava um vestido verde que eu mesma lhe tinha comprado, mas a expressão dela era fria como o gelo de janeiro. "Mãe, precisamos de falar", disse ela com aquela voz que tinha desenvolvido desde que se casara. Uma voz que soava como a de uma estranha. Sentou-se na beira da cadeira, como se estivesse com pressa de ir embora. "Diogo e eu tomamos uma decisão", continuou ela, enquanto ele se sentava no sofá, com os olhos colados no ecrã. "Esta casa é demasiado grande para ti. Já não consegues mantê-la sozinha, e nós precisamos de um lugar maior para quando tivermos filhos. Encontramos o lar de idosos perfeito para pessoas da tua idade." Senti como se o chão se abrisse debaixo de mim. Esta era a casa onde Aurora dera os seus primeiros passos, onde tínhamos celebrado todos os aniversários, onde o pai dela morrera a segurar a minha mão. Cada canto guardava as nossas memórias mais sagradas. Cada fotografia na parede contava a nossa história. "Mas, Aurora, esta é a nossa casa. Todas as nossas memórias estão aqui", supliquei, com a voz trêmula, cada palavra a quebrar-se ao sair da minha boca. "As memórias estão no coração, mãe, não nas paredes", respondeu ela com uma frieza que me gelou até aos ossos. "Além disso, o lar tem atividades para pessoas como tu. Vais ficar melhor lá. Terás companhia da tua idade." Diogo sorriu com satisfação enquanto começava a medir os quartos com os olhos, como se já fosse o dono. "É o melhor, senhora Maria", acrescentou com aquele sorriso falso que eu tanto odiava. "Nós tratamos de toda a papelada. Não te preocupes com nada." O meu coração partiu-se em 1000 pedaços. A minha própria filha, a criança pela qual sacrificara a minha juventude, a minha saúde e os meus sonhos, estava a expulsar-me da minha própria casa para dar o meu lar àquele homem desprezível. As lágrimas ameaçaram cair, mas engoli-as. Não lhes daria o prazer de me ver chorar. "Preciso de tempo para pensar", murmurei, com o pouco de dignidade que me restava. "Não há muito para pensar, mãe", respondeu Aurora levantando-se. "Já está decidido. Vem avaliar a casa na próxima semana." E com isso, foram-se embora. Deixaram o meu frango com bolinhos intacto, as minhas flores a murchar e o meu coração em pedaços na mesa onde outrora fôramos uma família feliz. Aquela noite não consegui dormir. Sentei-me na cozinha, a olhar para as fotografias na parede. Aurora bebê, Aurora no primeiro dia de escola, Aurora no dia da formatura.
Em todas as fotos eu estava lá, a segurá-la, a abraçá-la, a sorrir com orgulho. Como chegáramos a isto? Como a menina que outrora me dissera que eu era a sua heroína, agora me tratava como lixo. Os dias seguintes foram um pesadelo. Diogo trouxe um avaliador imobiliário sem aviso, um homem de fato cinzento que andou pela minha casa como se fosse um objeto à venda. Tomou notas, mediu quartos e falou de potencial e renovações necessárias, como se eu nem estivesse ali. Aurora acompanhou-o, acenando a cada comentário depreciativo sobre a minha casa. Os canos são velhos, disse o avaliador, e estes azulejos da cozinha estão desatualizados. Teriam de mudar tudo. O meu marido colocara aqueles azulejos com as próprias mãos quando Aurora tinha 10 anos. Cada um representava horas de trabalho, amor e esperança para o nosso futuro. Mas para eles eram apenas obstáculos para a nova vida deles. A humilhação atingiu o ponto mais baixo quando Aurora trouxe folhetos do lar de idosos. Olha, mãe, tem jardins lindos e jogam bingo às terças-feiras, disse ela com aquela voz falsa que usava quando queria convencer-me de algo. Além disso, há uma enfermeira de serviço 24 horas por dia. Vais estar mais segura. Mais segura. Eu vivera nesta casa durante 30 anos sem um único problema. Conhecia todos os meus vizinhos. Tinha as minhas rotinas, as minhas plantas, as minhas memórias. Mas para Aurora, nada disso importava. Tudo o que importava era que eu saísse do caminho dela. No dia em que menos esperava, chegaram com papéis. Diogo entrou como se fosse o dono, seguido por Aurora e um homem que se apresentou como advogado. Senhora Maria, temos todos os documentos preparados para a transferência da propriedade. Só precisamos da sua assinatura. Transferência? Perguntei confusa. Pensei que iam vender a casa. Aurora evitou o meu olhar. Bem, Diogo e eu decidimos ficar com ela. É melhor para a família manter as propriedades. Foi então que entendi tudo. Não era só que me queriam fora, queriam apoderar-se da minha casa. O legado que o meu marido e eu construíramos com tanto esforço era um roubo disfarçado de preocupação filial. Não assino nada, disse com a voz mais firme que consegui. Diogo levantou-se abruptamente. O rosto dele mudou completamente, revelando a agressividade que sempre escondera quando o meu marido estava vivo. Senhora, já não está em condições de tomar decisões. Aurora é a sua única herdeira e está a agir no seu melhor interesse. Esta é a minha casa, gritei, surpreendendo-me com a minha própria força. E não saio daqui. Mãe, não tornes isto mais difícil, murmurou Aurora, finalmente mostrando algum desconforto. Sabes que não podes continuar a viver sozinha. Na semana passada, esqueceste-te de desligar o fogão a gás. Era uma mentira. Eu nunca me esquecera de desligar o gás. Mas Diogo sorriu como se tivesse encontrado a desculpa perfeita. Vamos lá, Aurora. A tua mãe não está bem. É perigoso deixá-la sozinha. O advogado pigarreou. Senhora, se não assinar voluntariamente, podemos ter de explorar outras opções legais. Um processo de incapacidade mental, por exemplo. Senti o mundo a fechar-se sobre mim. A minha própria filha estava disposta a declarar-me incompetente para roubar a minha casa. O homem que aceitara como genro ameaçava-me na minha própria sala de estar. E eu, uma mulher de 69 anos, estava completamente sozinha contra eles. Preciso de tempo, murmurei, derrotada. Tens uma semana, disse Diogo friamente. Depois faremos o que tivermos de fazer. Quando saíram, desabei na poltrona do meu marido e chorei como não chorava desde o funeral dele. Chorei pela filha que perdera, pela casa que me estavam a tirar, pela vida que se desmoronava à minha volta. Senti-me traída, humilhada, completamente indefesa. Aquela noite, pela primeira vez na vida, considerei desistir. Talvez tivessem razão. Talvez eu fosse demasiado velha, demasiado fraca, demasiado inútil para lutar. Talvez fosse melhor aceitar o meu destino e desaparecer em silêncio, exatamente como eles queriam. Mas então, algo dentro de mim recusou-se a morrer. Uma pequena chama de dignidade que ainda ardia no meu peito. Não ia deixar que me pisassem sem lutar. Não depois de uma vida inteira de sacrifício e dedicação. No dia seguinte, Aurora voltou sozinha. Por um momento,
O meu coração encheu-se de esperança. Talvez tivesse reconsiderado. Talvez tivesse vindo pedir-me perdão. Como me enganei. Mãe, vim ajudar-te a fazer as malas, disse ela com aquela voz robótica que adotara. Trouxe caixas. Podemos começar pela tua roupa. Olhei para ela, procurando qualquer vestígio da menina que criara, mas só encontrei uma estranha, fria e calculista. Aurora, por favor, reconsidera. Sou a tua mãe. É exatamente por isso que faço isto, respondeu ela, sem me olhar nos olhos, porque te amo e quero o melhor para ti. Amor. Isto era amor. Tirar-me a casa, a dignidade, tudo o que me restava. Isso era amor. Nas horas seguintes, Aurora começou a empacotar as minhas coisas como se fossem objetos sem valor. Pegou nas minhas fotos de família e enfiou-as descuidadamente em caixas. Empacotou os livros que o meu marido me dera, a louça do meu enxoval de casamento, as toalhas de mesa que bordara durante anos de noites sem dormir. Este vestido é tão velho, mãe. Acho que não precisas dele, disse ela, segurando o meu vestido de luto, aquele que usara no funeral do meu marido. Deixa-o, supliquei. Por favor, deixa-o. Mas ela já o pusera num saco para doação. A minha dor não importava. Os meus sentimentos não importavam. Eu não importava. O golpe final foi quando encontrou a minha caixa de joias. Lá dentro estavam a minha aliança de casamento, os brincos que o meu marido me dera no nosso 20º aniversário e uma pequena corrente de ouro que pertencera à minha mãe. Estas joias vão ficar mais seguras num cofre, disse Aurora, metendo-a na mala. Podem perder-se ou ser roubadas no lar. São minhas, gritei, tentando arrancar-lhe a mala. Mãe, estás a ficar muito agitada. Isto só confirma que não consegues cuidar de ti mesma, respondeu ela com aquela calma doentia que me gelava até aos ossos. Naquele momento soube que perdera a minha filha para sempre. A Aurora que conhecia morrera, e no seu lugar estava esta mulher sem coração, manipulada por Diogo e cegada pela ganância. Aquela noite, quando a Aurora saiu, levando as minhas joias e as minhas memórias mais preciosas, fiquei sozinha na minha casa meio vazia. As paredes nuas recordavam-me o pouco que me restava, como fora fácil para eles desmantelarem uma vida inteira. Não conseguia comer. Não conseguia dormir. Sentei-me no chão da sala, rodeada de caixas abertas e memórias espalhadas, e perguntei-me como chegáramos a isto. Em que momento me tornara invisível? Em que momento deixara de importar? Os dias seguintes foram um inferno vivo. Diogo vinha cedo todas as manhãs para supervisionar o processo, como se eu fosse incapaz de empacotar as minhas próprias coisas. Trouxe estranhos que mediram, fotografaram e avaliaram cada canto da minha casa. Falavam de mim como se eu não estivesse presente, como se fosse um móvel velho que precisava de ser removido. A senhora vai ter de acelerar o processo, disse Diogo a Aurora. Os transportadores vêm na segunda-feira. Era sexta-feira. Restavam-me 3 dias na casa onde vivera durante 30 anos, onde criara a minha filha, onde amara e fora amada. E se não acabar de empacotar? Perguntei num sussurro. Não te preocupes, mãe, respondeu Aurora, sem desviar os olhos do telemóvel. Os transportadores tratam de tudo. Leva só o essencial. O essencial? Como se uma vida inteira pudesse ser reduzida ao essencial. Naquela tarde, depois deles saírem, andei pela casa como um fantasma. Toquei nas paredes que o meu marido pintara. Sentei-me em cada cadeira onde tomáramos pequenos almoços em família. Abri cada gaveta que guardava pequenos tesouros da minha vida passada. Na gaveta da secretária do meu marido encontrei cartas antigas, contas pagas e alguns documentos que nunca vira. A maioria era irrelevante, mas havia uma pasta que nunca vira. Estava marcada com as iniciais do meu marido e tinha um pequeno cadeado. Curiosa e desesperada por encontrar algo, qualquer coisa que me ligasse a tempos melhores, procurei a chave em todos os seus lugares habituais. Encontrei-a finalmente dentro de um livro antigo, marcando uma página que falava de investimentos e propriedades. Quando abri a pasta, o meu mundo mudou para sempre. Havia documentos que não entendia completamente, mas um chamou-me imediatamente a atenção. Era um testamento datado de apenas 6 meses antes da morte do meu marido que eu nunca vira. As minhas mãos tremiam enquanto lia. O meu marido fora muito mais previdente do que imaginava. E Aurora, a minha querida Aurora, não fazia ideia do que estava prestes a descobrir.
com as mãos trêmulas, comecei a ler o testamento que mudaria a minha vida para sempre. O meu marido, que sempre fora tão reservado com o dinheiro, andara muito mais ocupado do que eu imaginava nos seus últimos anos. O documento revelava que o meu querido marido não fora apenas o empregado modesto que eu acreditava. Durante décadas, investira silenciosamente cada cêntimo extra que ganhava, comprara pequenas propriedades quando os preços estavam baixos, investira em ações de empresas que agora valiam uma fortuna e acumulara uma riqueza que eu nunca poderia imaginar nos meus sonhos mais loucos. Mas isso não era tudo. O testamento especificava claramente que eu era a única herdeira de tudo. Aurora só receberia uma pequena quantia se eu morresse, e apenas se me tivesse cuidado com amor e respeito nos meus últimos anos. O meu marido fora mais sábio do que eu pensava. Vira algo em Diogo que eu recusara reconhecer. Havia também uma cláusula que me tirou o fôlego. O meu marido era o dono de todo o edifício onde Aurora e Diogo viviam. O apartamento que eles pensavam pagar mensalmente era, na verdade, nosso. Todos os inquilinos do edifício pagavam renda a nós, e essa renda fora depositada automaticamente numa conta de que eu nada sabia. Com os dedos trêmulos procurei pelos extratos bancários. O montante era astronômico. Durante 2 anos desde a morte do meu marido, vivera como uma viúva pobre enquanto uma fortuna se acumulava no banco. Havia mais surpresas. O meu marido possuía ações na empresa onde Diogo trabalhava, não ações menores, mas uma participação significativa o suficiente para influenciar as decisões da empresa. Havia também investimentos em restaurantes, pequenos negócios e até um grande terreno nos arredores da cidade que agora valia milhões. Li e reli cada documento, cada contrato, cada certificado. Tudo estava lá, perfeitamente organizado e legal. O meu marido construíra um império silencioso, e eu era a sua imperatriz sem o saber. Mas o que mais me impactou foi uma carta pessoal que encontrei no final da pasta, escrita à mão pelo meu marido, dirigida a mim. Minha querida Maria, dizia a carta, se estás a ler isto, significa que já não estou contigo e encontraste este tesouro que guardei para ti. Perdoa-me por não te ter dito em vida, mas queria que fosse uma surpresa para os teus anos dourados. Sempre trabalhaste tanto, sacrificaste tanto por Aurora e por mim, que queria garantir que nunca te faltasse nada. As lágrimas começaram a rolar pelas minhas faces enquanto continuava a ler. Devo confessar-te algo. Nunca confiei completamente em Diogo. Há algo nele que não me agrada, uma ambição que me preocupa. Foi por isso que estruturei tudo desta forma. Se Aurora cuidar de ti e te respeitar como mereces, terá uma vida confortável. Mas, se alguma vez te tratar mal ou tentar aproveitar-se de ti, tens todo o poder para te protegeres. O meu marido previra exatamente o que estava a acontecer. Vira através de Diogo desde o início e preparara a minha defesa antes de morrer. Usa este poder com sabedoria, meu amor. Não para magoar, mas para te protegeres e para ensinar. No fundo, Aurora é uma boa pessoa. Está apenas confusa. Mas se precisares de te defender, agora tens as ferramentas para o fazer. Assinado, o teu marido que te ama por toda a eternidade. Sentei-me no chão da sala, rodeada de documentos que valiam milhões, a chorar pelo homem sábio que perdera e pela filha que estava prestes a perder. Mas pela primeira vez em meses, não eram lágrimas de derrota. Eram lágrimas de gratidão, de esperança e, sim, também de uma satisfação silenciosa. Aurora e Diogo pensavam que me estavam a despojar de tudo. Não faziam ideia de que eu era dona do edifício onde viviam, das ações da empresa onde ele trabalhava e de propriedades por toda a cidade. Pensavam que me estavam a expulsar da minha casa para a tomarem para si, sem saberem que esta casa era a coisa menos valiosa que possuía. Aquela noite não dormi, mas pela primeira vez em semanas não foi por tristeza. Foi porque a minha mente trabalhava, planeava, calculava. O meu marido dera-me mais do que dinheiro, dera-me poder, e agora tinha de decidir como usá-lo. A manhã de segunda-feira chegou com uma chuva leve a bater nas janelas. Aurora e Diogo apareceram cedo com os transportadores, esperando encontrar-me empacotada e pronta para partir. Em vez disso, encontraram-me sentada calmamente na minha poltrona favorita, a beber chá como se fosse um dia qualquer. Mãe, o que estás a fazer? Os transportadores já estão aqui, disse Aurora com aquela impaciência que desenvolvera. Já não vou embora.
Respondi com uma calma que me surpreendeu a mim mesma. Diogo aproximou-se com aquele sorriso ameaçador que eu conhecia tão bem. Senhora Maria, já falamos disto. Já não tens escolha. Olhei-o diretamente nos olhos pela primeira vez em anos. Tens razão, Diogo. Não tenho escolha. Mas acontece que vocês também não. Algo no meu tom deve tê-los alertado, porque Aurora aproximou-se com uma expressão preocupada. Do que estás a falar, mãe? Estou a falar do facto de que acabei de descobrir algo muito interessante sobre a minha situação financeira, disse eu, dando outro gole no chá. Mas não se preocupem, vão entender tudo em breve. Diogo e Aurora olharam para mim com aquela expressão que reservavam para quando pensavam que eu estava a dizer disparates. Mas eu já não era a mesma mulher assustada da semana anterior. Tinha um plano e, mais importante, tinha o poder para o executar. Mãe, chega de jogos, disse Aurora com irritação. Os transportadores estão à espera e têm outros trabalhos depois do nosso. Então podem ir-se embora, respondi calmamente, porque não vão mover uma única coisa aqui. Diogo levantou-se abruptamente. Senhora, acho que não entendes a situação. Já não tens escolha nesta matéria. Pelo contrário, Diogo, acho que és tu quem não entende a situação. Levantei-me devagar da cadeira e dirigi-me à secretária, onde deixara alguns dos documentos que encontrara, não todos, apenas os que precisava para esta conversa. Sabias que o vosso apartamento, aquele onde vivem há 3 anos, nunca foi pago ao verdadeiro dono? Aurora franziu a testa. Do que estás a falar? Pagamos religiosamente todos os meses. Sim, mas pagam a uma empresa de gestão de propriedades que, por sua vez, deposita o dinheiro em mim, porque sou dona de todo o edifício. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Diogo foi o primeiro a reagir com uma gargalhada nervosa. Isso é impossível. Vives de uma pensão miserável. Vivi de uma pensão porque escolhi, respondi, desfrutando de cada segundo da confusão deles. O meu marido era muito mais inteligente do que qualquer um de nós imaginava. Mostrei-lhes uma das escrituras de propriedade. Aurora pegou nela com mãos trêmulas e leu-a 1, 2, 3 vezes. Isto não pode ser real, murmurou ela. É tão real como o facto de me estares a expulsar da minha própria casa para a tomares para vocês. Mas acontece que esta casa é a coisa menos valiosa que possuo. Diogo arrancou o documento das mãos de Aurora. O rosto dele empalideceu enquanto lia. Isto tem de ser falso, um documento forjado. Podem verificá-lo quando quiserem, disse eu com um sorriso que não sentia há meses. Aliás, encorajo-vos a fazê-lo. Aurora desabou no sofá, como se as pernas lhe tivessem sido cortadas. Porque nunca nos disseste nada. Porque eu própria não sabia até há 3 dias. O teu pai guardou este segredo para me proteger. Que visionário ele era. Diogo começou a andar em círculos pela sala, claramente agitado. Isto muda tudo, Aurora. Se a tua mãe realmente for dona do edifício, significa que nos pode despejar quando quiser. Juntamente com todos os outros inquilinos que me têm pago pontualmente há 2 anos, completei a frase por ele. Não podes fazer isso, disse Aurora, com a voz a quebrar-se. Somos família. Família. A palavra saiu da minha boca com mais amargura do que pretendia. Como quando me ias declarar mentalmente incompetente para roubar a minha casa. Como quando empacotaste as minhas memórias como se fossem lixo. Como quando levaste as joias da tua avó. Aurora começou a chorar. Mas já não eram as lágrimas manipuladoras que aprendera a usar. Eram lágrimas de terror genuíno. Mãe, por favor, podemos resolver isto. Foi tudo ideia do Diogo. Aurora! Gritou Diogo, furioso por ela o culpar. É verdade, continuou ela, ignorando-o. Ele convenceu-me de que era o melhor para ti. Disse que estavas a perder a memória, que não conseguias cuidar de ti mesma. E tu acreditaste nele? Perguntei, sentindo o coração partir-se mais uma vez. Conheces tão pouco a tua mãe que acreditaste nele em vez da tua própria intuição? Os transportadores que esperavam a entrada aproximaram-se confusos. Com licença, vão levar as coisas ou não? Porque temos outro trabalho daqui a 1 hora. Não, respondi firmemente. Nada vai ser movido aqui. Podem ir. Diogo aproximou-se de mim com aquela agressividade que sempre escondera. Isto não acaba aqui, velha. Vamos, Diogo. Foste tu quem não entendeu a situação.
Diogo e Aurora trocaram olhares, mas eu mantive a compostura. A notícia da gravidez desarmou-me por um momento, mas depois lembrei-me de toda a dor que me causaram. Um bebê não apagava a humilhação, o desprezo, os meses de sofrimento que me impuseram. Parabéns pelo bebê, Aurora, disse eu com uma calma difícil de manter. Mas isso não muda o que me fizeste. Mãe, por favor, suplicou Aurora. Pensa no teu neto. Queres mesmo que cresça sem conhecer a avó? A avó esteve sempre aqui, respondi. Foram vocês quem decidiu livrar-se de mim. Diogo tentou uma última manipulação. Senhora Maria, se realmente tens tanto dinheiro como dizes, por que não nos ajudas em vez de nos punires? Podíamos ser uma família unida. Olhei para ele com o desprezo que merecia. Uma família unida? Como quando me ameaçaste com a declaração de incompetência mental? Como quando viraste a minha filha contra mim? Eu nunca... Cala-te, Diogo. Interrompi-o com uma autoridade que não sabia possuir. Já ouvi mentiras suficientes tuas. Os transportadores saíram, deixando-nos sozinhos na tensão que enchia toda a casa. Aurora chorava em silêncio. Diogo andava de um lado para o outro como um animal enjaulado, e eu sentia-me estranhamente calma pela primeira vez em meses. Eis o que vai acontecer, anunciei. Tem 30 dias para encontrar outro lugar para viver. Durante esse tempo não quero ver-vos por aqui a não ser em caso de emergência real. E depois disso? Perguntou Aurora com a voz quebrada. Depois disso veremos se aprenderam algo sobre respeito e família. Diogo explodiu. Isto é chantagem emocional. Estás a usar o teu dinheiro para nos manipulares. Manipulação? A palavra fez-me rir amargamente. Como quando usaste a minha suposta incompetência mental para me manipulares? Como quando usaste o amor da minha mãe para me chantagear? É diferente, murmurou Diogo, mas nem ele próprio soava convincente. Tens razão, admiti. É diferente, porque eu tenho realmente o poder que estou a usar. Aurora levantou-se do sofá com movimentos lentos. Há algo que possamos fazer para te fazer mudar de ideias? Sim, respondi sem hesitar. Mas não acho que Diogo esteja disposto a fazê-lo. O quê? Perguntou ela, agarrando-se a essa esperança. Quero um pedido de desculpas real e sincero, por cada humilhação que me infligistes. Quero que admitas que me trataste como lixo, e quero que Diogo admita que isto foi tudo ideia dele. O rosto de Diogo ficou vermelho de raiva. Nunca me vou humilhar à tua frente. Então preparem-se para mudar, disse eu simplesmente. Aurora olhou para ele suplicante. Diogo, por favor, ela é a minha mãe. É a tua sogra. Podemos engolir o orgulho pelo nosso filho. Não, gritou ele. Não me vou curvar perante esta velha manipuladora. O insulto pairou no ar como uma bofetada. A boca de Aurora abriu-se, vendo finalmente o marido sem as lentes do amor cego. Velha manipuladora, repeti baixinho. Interessante. É isso que realmente pensas de mim, Diogo? Não, murmurou Aurora, mas ele já perdera o controlo. Sim, é o que penso. Uma velha amarga que não suporta ver a filha feliz. Foi por isso que inventou toda esta história do dinheiro. Inventei? Dirigi-me à secretária e tirei mais documentos. Também inventei estes extratos bancários. Inventei estas escrituras de propriedade. Inventei estes certificados de ações. Coloquei cada documento na mesa de jantar, um a um, até a superfície estar coberta de provas irrefutáveis da minha fortuna. Aurora aproximou-se e começou a examinar os papéis com mãos trêmulas. Meu Deus, mãe, isto é real. É tudo real. Muito real, confirmei. E agora entendes por que o teu marido está tão desesperado para me descredibilizar. Diogo tentou uma última jogada. Aurora, não podes acreditar que a tua mãe escondeu tudo isto durante anos. Ela é uma mentirosa. Não, gritou Aurora de repente, surpreendendo-nos a todos. Para com isso, Diogo. Para simplesmente. Virou-se para mim com lágrimas a escorrer pelas faces. Mãe, perdoa-me. Perdoa-me por tudo. Tens razão. Tratei-te como lixo. Tirei-te as memórias, as joias, a dignidade. E o pior é que o fiz porque ele me convenceu de que eras um fardo. Aurora, não a ouças, tentou Diogo, mas ela ignorou-o completamente.
Ele encheu minha cabeça com mentiras sobre a tua saúde mental, sobre os perigos de viveres sozinha. Fez-me sentir culpada por te deixar aqui quando tudo o que querias era ficar na tua casa. Aurora, cala-te, ordenou Diogo. Mas já era tarde demais. Nunca mais me digas para me calar, gritou ela para ele. Estou farta das tuas manipulações, farta de te ver usar-me para magoar a minha mãe. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Pela primeira vez em anos, Aurora defendera algo que acreditava ser certo em vez de seguir cegamente as ordens do marido. Diogo olhou para ela com uma frieza que me gelou até aos ossos. Se escolhes a tua mãe em vez de mim, Aurora, esta relação acaba. Aurora ficou imóvel por um momento, processando o ultimato. Depois, para minha surpresa, endireitou-se e olhou-o diretamente nos olhos. Então acaba, disse ela com uma voz que nunca lhe ouvira antes. Diogo ficou paralisado, como se não pudesse acreditar no que acabara de ouvir. Durante anos controlara cada decisão dela, cada pensamento, cada movimento. E agora, pela primeira vez, ela dissera não. Não estás a falar a sério, murmurou ele com um sorriso nervoso. Estás grávida, Aurora. Não podes criar um filho sozinha. Não estarei sozinha, respondeu Aurora, olhando para mim pela primeira vez em meses com algo que se assemelhava a amor. Tenho a minha mãe. Mas eu não estava pronta para perdoar tão facilmente. Os meses de humilhação, as noites de choro, a sensação de ter perdido a minha única filha, tudo isso não desaparecia com poucas palavras. Aurora, disse eu baixinho, aprecio que tenhas finalmente aberto os olhos, mas isto não conserta tudo o que aconteceu. O rosto dela descaiu. Mãe, por favor, sei que não mereço o teu perdão, mas estou disposta a fazer o que for preciso. Diogo, vendo que perdia o controle da situação, adotou uma atitude diferente. Ajoelhou-se de repente à minha frente com um ar de arrependimento que eu sabia ser falso. Senhora Maria, tens razão, foi tudo culpa minha. Convenci a Aurora de que não conseguias cuidar de ti mesma. Pressionei-a a tomar decisões difíceis. Por favor, perdoa-me. Olhei para ele de cima, sentindo uma mistura de satisfação e nojo. Era patético vê-lo rastejar depois de meses de arrogância. Estás a pedir perdão agora, Diogo, quando descobres que não sou a velha pobre e indefesa que pensavas. Errei terrivelmente. Ele continuou com aquela encenação que eu conhecia. Deixa-me compensar-te. Podemos ser uma família feliz. Uma família feliz. Repeti. Como quando me ameaçaste com a declaração de incompetência mental. Isso foi um erro. Como quando me chamaste velha manipuladora há 5 minutos. Diogo engoliu em seco, percebendo que cada palavra que dissera estava a ser usada contra ele. Estava chateado. Não sabia o que dizia. Não, disse eu firmemente. Sabias exatamente o que dizias. Estavas a mostrar a tua verdadeira face pela primeira vez. Virei-me para a Aurora, que observava a cena com um olhar de vergonha e dor. E tu, Aurora, durante meses trataste-me como um estorvo. Achas que um pedido de desculpas apaga tudo isso? Não, admitiu ela com a voz a quebrar-se. Sei que não posso apagar o que fiz, mas posso tentar reparar. Como? Aurora olhou para Diogo, que ainda estava ajoelhado no chão com uma expressão suplicante. Depois, olhou para mim. Deixando-o, disse ela finalmente, deixando este homem que me convenceu a trair a única pessoa que sempre me amou incondicionalmente. Diogo levantou-se abruptamente. Não podes estar a falar a sério. Estás a ter o meu filho. Estou a ter o meu filho. Respondeu Aurora com uma determinação que me encheu de orgulho, apesar de tudo. Um filho que não quero que cresça a ver o pai manipular e maltratar a avó. Aurora, estás a cometer o maior erro da tua vida, ameaçou Diogo. O maior erro da minha vida foi casar-me contigo, retorquiu ela. Diogo olhou para nós as duas com ódio puro. Isto não acaba aqui. Vou lutar pela custódia do meu filho. Vou provar que vocês as duas são loucas. Com que dinheiro vais lutar? Perguntei calmamente. Porque amanhã de manhã vou falar com o teu chefe. Sabias que possuo ações suficientes na tua empresa para influenciar decisões de pessoal? O rosto de Diogo ficou completamente pálido. Não te atreverias? Depois de tudo o que me fizeste, claro que sim. Isso é abuso de poder, murmurou ele.
como quando abusaste do amor da minha mãe para me manipulares, como quando abusaste da confiança de Aurora para a virar contra mim. Diogo dirigiu-se à porta, mas parou antes de sair. Isto não acaba aqui, disse com a voz cheia de veneno. Tenta, respondi imperturbável. Mas falo de outro lugar, porque tens exatamente 1 hora para tirar as tuas coisas do meu edifício. 1 hora? Disseste que tínhamos 30 dias. Isso era quando Aurora estava contigo. Agora que ela está sozinha, não há razão para continuares a viver na minha propriedade. Diogo bateu com a porta atrás de si, fazendo tremer toda a casa. Aurora e eu ficamos sozinhas pela primeira vez em meses, rodeadas por um silêncio pesado e documentos que provavam uma realidade ainda difícil de processar. Mãe, murmurou Aurora após um longo momento, podes alguma vez perdoar-me? Olhei para ela, esta mulher de 30 anos que acabara de descobrir que vivera uma mentira, que traíra a mãe por um homem que não valia nada, que estava grávida e sozinha. Não sei, Aurora, respondi honestamente. Magoaste-me muito. Eu sei, sussurrou ela, e vou passar o resto da vida a tentar compensar-te. Os dias seguintes foram estranhos e tensos. Aurora ficou no seu antigo quarto, que eu mantivera exatamente igual desde que se casara. Durante o dia, andávamos pela casa como duas estranhas educadas, falando apenas do necessário, pequeno almoço, o tempo, os enjoos matinais dela. Mas eu observava cada gesto, cada palavra, cada tentativa que Aurora fazia para reconquistar a minha confiança. E o que via dava-me esperança. Pela primeira vez em anos, a minha filha fazia coisas por si mesma, sem esperar que outra pessoa as resolvesse. Lavava a louça imediatamente após comer, mantinha o quarto impecável e até começava a ajudar nas tarefas da casa sem que eu pedisse. No terceiro dia, enquanto regava as minhas violetas à janela, Aurora aproximou-se com uma chávena de chá nas mãos. Mãe, podemos falar? Acenei que sim, sem me virar para olhar. Estava a aprender que o silêncio era mais poderoso do que 1000 palavras. Tenho pensado muito nestes últimos dias, começou ela, sentando-se na cadeira onde Diogo se sentava como um rei, sobre tudo o que aconteceu, sobre as coisas que fiz, e disse. Continuei a regar as plantas, à espera. Percebi que não foi só o Diogo que me mudou. Eu permiti que ele me mudasse. Escolhi acreditar nele em vez de confiar no meu próprio coração. Virei-me finalmente para a olhar. Tinha olheiras profundas e parecia mais magra apesar da gravidez. Era claro que não dormira bem. E por que achas que isso aconteceu? Perguntei-lhe. Aurora suspirou profundamente. Porque era mais fácil culpar-te do que enfrentar o facto de ter casado com o homem errado. Essa honestidade surpreendeu-me. Esperara desculpas, justificações, mas não aquela admissão crua. Quando o Diogo começou a queixar-se de que visitavas demasiado, eu sabia no fundo que ele era injusto. Mas era mais fácil pensar que eras pegajosa do que aceitar que ele era egoísta. Pôs as mãos na barriga, onde a gravidez mal se notava. Quando ele começou a sugerir que fosses para um lar de idosos, eu sabia que era errado, mas ele convenceu-me de que era para o teu bem. E eu queria acreditar nele, porque isso significava que não tinha de enfrentar o problema real. Qual era o problema real? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Que casara com um homem que não respeitava a minha família, que não me respeitava a mim e que nunca ia mudar. Nos dias que se seguiram, Aurora começou a contar-me coisas que me gelaram até aos ossos. Como Diogo a isolara gradualmente dos amigos, convencendo-a de que eram má influência. Como controlava cada cêntimo que ela gastava, dizendo que as mulheres não sabiam lidar com dinheiro. Como a convencera a deixar o emprego, porque as esposas verdadeiras se dedicavam ao lar. E nunca pensaste em falar comigo sobre isso? Perguntei-lhe uma tarde. O Diogo disse-me que não entenderias, que eras de outra geração. Convenceu-me de que se te contasse os nossos problemas, me dirias para o deixar. E ele não queria interferências externas no nosso casamento. Cada revelação doía mais do que a anterior. A minha filha sofrera em silêncio, enquanto eu acreditava que era feliz. E quando finalmente tentara aproximar-se de mim, já era tarde demais, porque Diogo a programara para me ver como a inimiga. 2 semanas após a saída de Diogo, Aurora recebeu uma chamada que a deixou pálida como um fantasma. É o gestor do edifício, disse ela com a voz trêmula. O Diogo está no átrio.
Diz que tem direito a subir porque ainda é o meu marido. E o que lhe disseste? Que não queria vê-lo, mas ele não vai embora. Está a gritar que vai chamar a polícia, que isto é sequestro. Levantei-me da cadeira com uma calma que me surpreendeu. Diz ao gestor para descer. Vou falar com ele. Mãe, ele está mesmo chateado. Não sabemos do que é capaz. Exatamente, respondi. Por isso tenho de descer. Quando cheguei ao átrio, encontrei Diogo em fúria, a gritar com o pobre gestor do edifício que tremia atrás da secretária. Esta velha louca sequestrou a minha mulher, gritava Diogo. Quero que chames a polícia agora mesmo. Boa tarde, Diogo, disse eu com voz serena. Ele virou-se para mim, com os olhos injetados de sangue. Era óbvio que andara a beber. Devolve-me a minha mulher agora mesmo. A Aurora está exatamente onde quer estar, respondi. E se não saíres da minha propriedade imediatamente, sou eu quem chama a polícia. Esta não é a tua propriedade, és uma mentirosa. Tirei o telemóvel e marquei o número da minha advogada, pondo em alta voz. Advogada Vitória, disse eu quando ela atendeu. É a Maria. Tenho aqui um homem agitado que se recusa a sair do meu edifício. Poderia confirmar que sou a proprietária legal? Claro, senhora. Maria, respondeu a voz clara da minha advogada. É a única proprietária do edifício localizado em... Diogo calou-se enquanto ouvia a confirmação legal. O gestor olhou para ele com... uma mistura de medo e embaraço, compreendendo finalmente a situação. Mais alguma coisa que precise esclarecer, Diogo? Perguntei após desligar. Isto não acaba aqui, murmurou ele, mas já não soava convincente. Tens razão, concordei. Porque amanhã falarei com o teu supervisor na empresa e depois de amanhã com o banco que te deu o empréstimo para o carro. Os contactos são úteis quando se tem dinheiro suficiente. Diogo saiu sem mais uma palavra, mas eu sabia que voltaria. Homens como ele não desistem facilmente. 2 meses depois, o dia do julgamento chegou como uma tempestade que esperávamos. Diogo cumprira a ameaça e processara-nos por alienação parental e manipulação financeira, pedindo a custódia total do bebê que Aurora carregava. Naquela manhã, enquanto me vestia com o meu melhor fato preto, Aurora entrou no meu quarto com lágrimas nos olhos. Mãe, estou com medo, confessou. E se o juiz acreditar nele? E se me tirar o bebê? Abracei-a pela primeira vez em meses, sentindo o corpo dela tremer contra o meu. Isso não vai acontecer, garanti-lhe. Temos a verdade do nosso lado. Quando chegamos ao tribunal, Diogo já lá estava com um advogado que claramente lhe custara mais do que podia pagar. Olhou para mim com aquele ódio familiar, mas desta vez não me intimidou. Tinha algo que ele nunca teria, a paz de espírito de quem sabe estar do lado certo. Aurora e eu sentamo-nos no nosso banco. Ela usava um vestido roxo que realçava a gravidez de 5 meses. E eu usava os brincos que o meu marido me dera no aniversário. Estávamos preparadas. O advogado de Diogo começou o argumento, pintando-me como uma mulher vingativa que usara o dinheiro para destruir um casamento feliz. Falou de manipulação, chantagem emocional e uma sogra tóxica que não aceitava que a filha tivesse crescido. Quando chegou a nossa vez, a minha advogada, Vitória, levantou-se elegantemente e começou a apresentar as provas. Mensagens de texto onde Diogo insultava a Aurora, gravações onde ameaçava deixá-la se ela não me expulsasse da minha própria casa, testemunhos de vizinhos que ouviram os seus gritos e abusos. Mas o momento decisivo veio quando o juiz olhou para cima e me fitou. Senhora Maria Santos? Perguntou em descrença. Sim, meritíssimo, respondi, confusa com a reação dele. O juiz tirou os óculos e estudou-me com atenção. Trabalhou no Tribunal de Família há 30 anos. O meu coração parou. Sim, meritíssimo. Era secretária do juiz Moreira. Ajudou-me quando era estagiário. Ensinou-me a organizar processos. Trouxe-me café quando trabalhava até tarde. Sempre foi amável comigo quando todos os outros me tratavam como se fosse invisível. Toda a sala do tribunal ficou em silêncio. Aurora olhou para mim espantada. Diogo empalideceu e senti como se o mundo tivesse parado. Meritíssimo, sou o juiz David Moreira, continuou o juiz. Lembra-se de mim? E então vi-o, por baixo dos cabelos grisalhos, das rugas e da autoridade.
Era o jovem tímido que trabalhara no meu escritório décadas antes. O rapaz que defendera quando outros advogados se riam dele. O que encorajara quando duvidava das suas capacidades. David, murmurei, sentindo os olhos encherem-se de lágrimas. Claro que me lembro de ti. O juiz sorriu, e por um momento era novamente aquele jovem inseguro em busca de aprovação. Nunca esqueci a tua bondade, Senhora Maria. Disseste-me que um dia seria um grande juiz quando nem eu próprio acreditava. Diogo e o advogado trocaram olhares de pânico. Sabiam que tinham perdido antes mesmo de começar. Meritíssimo, interveio o advogado de Diogo. Creio que isto constitui um conflito de interesses. Não há conflito, respondeu o juiz Moreira firmemente. Há apenas justiça. E após analisar todas as provas apresentadas, é claro que o Sr. Diogo Ferreira foi o único manipulador nesta história. O veredicto foi resounding. Diogo perdeu todos os direitos sobre o bebê e foi proibido de se aproximar de Aurora e de mim. Teve também de pagar as custas judiciais e uma indemnização por danos emocionais. Quando saímos do tribunal, Aurora abraçou-me como não o fazia desde criança. Mãe, como é possível que o juiz te conhecesse? A vida dá voltas, minha querida, respondi. E a bondade sempre volta quando menos esperas. 6 meses depois, quando a minha neta Sofia nasceu, entendi que tudo valera a pena. Aurora recuperara a sua essência. Tornara-se a mãe amorosa que sempre soube que podia ser. Uma tarde, enquanto embalávamos o bebê no jardim da nossa casa, Aurora fez-me uma pergunta que eu esperava. Mãe, perdoaste-me mesmo? Olhei para ela, esta mulher que crescera tanto em tão pouco tempo, que aprendera a valorizar o que realmente importava. Perdoo-te, Aurora, disse finalmente. Mas mais importante, aprendeste a perdoar-te a ti mesma. Aquela noite, enquanto preparava chá na minha velha caneca lascada, pensei no meu marido e na carta dele. Usara o poder que me deixara exatamente como ele esperara. Não para magoar, mas para proteger e ensinar. Aurora aprenderá que o verdadeiro amor não se baseia no controlo, mas no respeito. E eu aprendera que nunca é tarde para defender a própria dignidade. Olhando pela janela para o jardim onde a minha neta brincava, sorri. Algumas batalhas valem a pena ser travadas, e algumas vitórias sabem melhor quando demoram a chegar. No final, não precisei de gritar para ser ouvida. Precisei apenas de lembrar quem realmente era e defendê-lo com a paz de espírito de quem sabe estar do lado certo da história. 5 anos após o julgamento, a minha vida dera uma volta que nunca poderia imaginar. A pequena Sofia, agora uma menina de 4 anos com os olhos vivos da mãe, e a minha mesma teimosia, corria pelo jardim a perseguir borboletas enquanto Aurora e eu preparávamos o almoço de domingo. Avó Maria, olha o que encontrei! Gritou Sofia, correndo para mim com uma flor amarela nas pequenas mãos. É linda, meu amor, disse eu, erguendo-a para lhe dar um beijo. Vamos pô-la na jarra com as outras? Aurora sorriu-me da cozinha. Nestes anos florescera de forma extraordinária. Voltara à escola e agora trabalhava como contabilista numa pequena mas próspera firma. E, acima de tudo, recuperara aquele riso espontâneo que me lembrava da infância dela. Mãe, chegou uma carta para ti, disse ela, entregando-me um envelope elegante. Era da fundação que criara 2 anos antes com parte da herança do meu marido. Lar e Dignidade tornou-se um refúgio para mulheres idosas que sofriam abuso familiar ou abandono. O que começara como uma forma de honrar a minha própria experiência, transformara-se em algo muito maior. O que diz? Perguntou Aurora, limpando as mãos ao avental. Estão a convidar-nos para a inauguração da 3ª casa. Respondi, sentindo aquela satisfação profunda que só vem de saber que a tua dor serviu um propósito bom. Vão acolher mais 15 mulheres. Nestes anos, ajudáramos mais de 50 mulheres a reconstruir as vidas. Algumas chegavam como eu estivera, despidas da dignidade por filhos ingratos ou familiares abusivos. Outras vinham sozinhas, sem família, mas com histórias semelhantes de abandono e maus tratos. O toque da campainha interrompeu os meus pensamentos. A Aurora foi abrir e voltou com um sorriso misterioso. Mãe, tens uma visita. Atrás dela apareceu o juiz reformado David Moreira, acompanhado por uma mulher elegante de cabelos prateados. Senhora Maria, saudou-me com aquele sorriso caloroso que mantivera desde jovem. Quero apresentar-te a minha esposa, Helena. É uma honra conhecê-la, disse Helena, pegando nas minhas mãos.
O David contou-me tanto sobre si. Diz que foi uma das pessoas mais importantes na formação profissional dele. Ele exagera, respondi, mas fiquei profundamente comovida. Nem por isso, insistiu David. E é por isso que queríamos convidar-te pessoalmente. A Associação de Juízes Reformados vai dar-te um prêmio pelo teu trabalho na fundação. Não é necessário, comecei a dizer. É sim, interrompeu-me ele. A tua história inspirou muitos de nós a refletir sobre a verdadeira justiça, aquela que vai além das leis escritas. Depois de saírem, Aurora e eu sentamo-nos no alpendre enquanto Sofia brincava com as bonecas. O jardim estava mais bonito do que nunca. Contratara um jardineiro, mas ainda cuidava pessoalmente das violetas africanas que o meu marido tanto amava. Sabes o que mais admiro em ti, mãe? Perguntou-me Aurora de repente. O quê? Que nunca te tornaste amarga depois de tudo o que te fiz passar, depois de toda a dor. Nunca deixaste que endurecesse o teu coração. Claro que me tornei amarga, admiti. Houve noites em que o ressentimento me corroía por dentro. Mas o teu pai ensinou-me algo muito valioso na carta dele. O que te ensinou? Que o verdadeiro poder não vem da vingança, mas da capacidade de transformar a dor em algo útil para os outros. Aurora acenou, compreendendo. Ela própria vivenciara essa transformação. Agora voluntariava-se na fundação, usando a própria experiência para aconselhar mulheres jovens que caíram em relações tóxicas. Alguma vez soubeste o que aconteceu ao Diogo? Perguntou ela. A minha advogada, Vitória, disse-me que se mudou para outra cidade. Parece que se casou de novo. Fiz uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Espero que tenha aprendido algo com tudo isto, mas honestamente, já não é da minha conta. Nem tens curiosidade? Não, respondi honestamente. Aprendi que algumas pessoas só entram na tua vida para te ensinar lições. Uma vez aprendida a lição, podes deixá-las ir. Sofia veio a correr com as bochechas rosadas de brincar. Avó, contas-me a história da avó corajosa? Era a história favorita dela. Uma versão adaptada para crianças do que acontecera. Na minha versão, a avó descobria que tinha poderes mágicos e usava-os para proteger a família de um grande dragão mau. Outra vez, fingi reclamar, mas já a erguia para a sentar no colo. Sim, e não esqueças a parte em que o bom juiz a ajuda. Enquanto contava a história pela enésima vez, pensei em como o destino era estranho. Precisara de perder tudo para descobrir o que realmente tinha. Precisara de tocar no fundo para encontrar a minha verdadeira força. E viveram felizes para sempre? Perguntou Sofia quando acabei. Felizes para sempre, concluí. A avó corajosa encontrou o seu final feliz. Encontraste o teu final feliz, avó, disse Sofia. Olhei à volta. Aurora punha a mesa para o jantar. O jardim florescia. A minha linda neta estava nos meus braços. E a carta da fundação prometia ajudar ainda mais mulheres. Sim, meu amor, respondi. Encontrei. Aquela noite, após deitar Sofia, sentei-me na minha poltrona favorita com uma chávena de chá e as cartas que chegavam semanalmente das mulheres que ajudáramos. Uma idosa de 75 anos agradecia-me por lhe dar coragem para enfrentar o filho abusivo. Uma mulher de 60 anos contava-me que recuperara a casa após os netos tentarem enganá-la. Cada carta era uma confirmação de que a minha experiência servira a um propósito maior do que a minha própria dor. Aurora sentou-se ao meu lado com a sua chávena de chá. Em que pensas, mãe? No teu pai, admiti. Como estaria orgulhoso do que construímos? Tenho a certeza de que nos está a ver, murmurou Aurora. E em ti? Continuei. Como estou orgulhosa da mulher que te tornaste. Aprendi com a melhor, respondeu ela, pegando na minha mão. Ficamos sentadas em silêncio, desfrutando da tranquilidade da noite. Ao longe ouvia-se o ruído suave da cidade. Mas aqui, no nosso jardim, reinava a paz. Amo-te, mãe, sussurrou Aurora. E eu amo-te, minha querida, respondi. Sempre te amei, mesmo nos momentos mais negros. E era verdade. O amor de uma mãe transcende mágoas, desilusões, traições. É mais forte do que o orgulho, mais duradouro do que o ressentimento, mais poderoso do que qualquer fortuna. Aquela noite, dormi profundamente, sem pesadelos, sem preocupações. Encontrara algo que valia mais do que todo o dinheiro do mundo.
A paz de saber que usara a minha segunda oportunidade com sabedoria. No final, não se tratava de quanto dinheiro tinha ou de quanto poder exercera. Tratava-se de transformar a minha dor em propósito, a minha humilhação em força e a minha experiência em sabedoria para os outros. Aprendera a lição mais importante de todas, que nunca é tarde para defenderes a ti mesma, nunca é tarde para mudares a tua história e nunca é tarde para encontrares o teu verdadeiro valor.